o tema que vou dessa conferência então vai ser sobre a virtude da fé. E essa virtude que São Paulo dizia, sem fé impossível agradar a Deus, sem a fé. Mas o que é a fé? Bom, a fé é um assentimento às verdades ensinadas pela Igreja. Então, um assentimento às verdades ensinadas pela Igreja. E que eu devo aceitar esse ensinamento. Porque tem como autor a Deus. Jesus é Deus. E Ele falou primeiramente através dos profetas. Moisés, Abraão, os profetas. E depois Ele ensinou por Ele mesmo. Ele mesmo se encarnou de Maria Virgem para ensinar-nos as verdades necessárias à nossa salvação. E por isso Ele fundou uma igreja e a qual confiou esse ensinamento. E por isso, antes de subir ao céu, mandou a seus discípulos ensinar a todas as nações. Todos. Ensinar o que eles aprenderam de Jesus. Ensinar. E a igreja tem essa missão, ensinar o ensinamento de Jesus. Por isso escolheu 12 apóstolos como para substituir as 12 tribos de Israel. E assim espalhar a sua doutrina. Então dizia que sem fé impossível agradar a Deus. Mas claro que falamos da fé católica, não? Fé católica. Porque tem muitas crenças, não? Algumas acreditam, não, em Jesus, como os protestantes, os muçulmanos, sim, eles creem num profeta, não? Mas então os mormons também acreditam em Jesus, mas não há a mesma fé. Não há a mesma fé católica, porque eles fazem uma escolha. Não tomam todo o ensinamento de Jesus. Então essa sem fé, impossível agradar a Deus, se refere à fé católica, ensinada por Jesus Cristo. E a missão da igreja é isso, transmitir esse ensinamento de geração em geração. Bem, então, mas a fé, qual é o crédito que devemos dar, não? Então deve ser crer essas verdades e com toda a certeza. Quando eu falo, eu creio, por exemplo, creio na Santa Igreja Católica, por exemplo. Estou afirmando aí que eu creio em toda a sua hierarquia, não?
Papa, bispo, sacerdotes, fiéis, é uma igreja, não? Uma igreja santa, católica e apostólica. Então, eu não devo colocar em dúvida e que ela deve existir até o fim dos tempos, não? Deve existir. Mas quando eu digo creio na Santa Igreja Católica, então, estou afirmando que ela deve existir, permanecer até o fim do mundo com toda a sua hierarquia. Desde o Papa, não? Papa até os fiéis. Então, mesmo que pareça, hoje em dia, não? Que pareça que ela está como que flutuando, né? Por causa das novas doutrinas que são ensinadas hoje, não? Um exemplo, não? A última afirmação, não? Do Papa sobre Nossa Senhora, que ela não deve se chamar corredentor. Falou isso, não? Mesmo assim, não? O Papa ensinando coisas contraditórias, eu devo crer na Santa Igreja Católica. Mesmo vendo essas coisas, não? Porque Deus cuida dessa igreja, Ele não abandona sua assistência, e essa assistência continuará apesar do que vemos, né? Apesar. Isso não vai enfraquecer essa verdade. Ela continua, né? Sendo uma verdade. E assim, então, e a verdade, a fé, poderíamos dizer em outras palavras, é crer sem ver. Acreditar firmemente sem ver. Por exemplo, eu creio que Jesus está na Eucaristia. Não vejo a Jesus. Não. Mas o ensinamento da igreja é isso, não? Que Jesus, que Deus está de uma maneira misteriosa, não? Na Eucaristia. Está realmente presente, não? Não é uma figura, não é um símbolo, mas uma realidade. Jesus está aí. Não vejo Jesus, mas eu acredito firmemente que Ele está aí. Isso é a fé, não? É a fé. Crer firmemente, mesmo que não veja. E assim outras verdades, não? Eu creio em Deus, mesmo que não veja Deus. E assim, e São Paulo diz também que o justo vive da fé. O justo vive da fé. Falando justo, se refere a todos nós que queremos a justiça, não? Ou seja, a santidade. A palavra justo na Escritura é equivalente a santo. Não? Então, todos nós devemos ser santos, não? Tender à santidade. Então, e todos nós devemos viver de fé. E um dado curioso é que no rito do batismo tradicional, o padre começa fazendo duas perguntas àquele que vai ser batizado, não? E que os padrinhos vão responder pela criança. Não? Isso não existe mais no novo rito, não? Não existe. Então, são duas perguntas. A primeira pergunta que faz, não? José, que pedes à Igreja de Deus? A resposta mais comum seria o batismo, não?
peço o batismo. Mas não é essa a resposta, não? A resposta é: eu peço a fé. E depois uma segunda pergunta: que te dá a fé? E a resposta é a vida eterna. A vida eterna. E nessas duas perguntas, com suas respostas, está tudo o que é nossa vida neste mundo. Né? Toda nossa vida é vida de fé. Toda. Porque não vemos a Deus quando rezamos, não vemos Nossa Senhora quando rezamos o terço, não? Parece, não? Que estamos perdendo tempo. Parece. Mas não. Minha fé é que Nossa Senhora escuta minhas orações. Ela atende minhas súplicas através do terço. Mesmo que não veja, eu acredito firmemente nisso. Não? E isso é que me dá força, não? Por isso a fé está ligada com a esperança, não? Porque sei que por meio dela vou alcançar as graças necessárias para a minha salvação, se eu persevero todos os dias rezando o terço. Essa é a minha fé, não? E assim, quando eu assisto a missa, quando me aproximo para comungar, são atos de fé, como já falei, não? Porque não vejo Jesus na hóstia, mas acredito firmemente que Ele está aí. E por isso que vou recebê-lo de joelhos, na língua, e não na mão, né? E de pé, como hoje, né? Hoje é de pé e na mão. Porque sou o padre, tem a faculdade, a permissão de tocar o corpo de Cristo. E de joelhos, por quê? Porque é Deus. E como um ato de humildade, por causa da sua grandeza e minha pequenez, vou receber de joelhos. Bem, então toda a nossa vida é vida de fé, toda. E deve ser assim. E deveria ser também em nossas menores ações. Por exemplo, quando obedecemos a nossos pais, algo que eles mandam para nós, né? E porque Jesus ensinava que toda a autoridade vem de Deus. Os pais são uma autoridade, não? Os pais. E se eu desprezo meus pais, desprezo a Deus. Então, toda a nossa vida, nas menores ações, deve ser uma vida de fé também. E por isso não devo odiar meu irmão, porque Jesus também dizia: o que fizestes a um destes, a mim o fizestes. Se é que se odeia o meu irmão, estou odiando a Deus. Então, toda a nossa vida, não, deve estar impregnada de fé. Toda. Assim que Deus quis assim, não? Nosso Deus é um Deus escondido, dizem as Escrituras. É um Deus escondido. Depois verá a visão. Agora é como uma provação. É como que se Deus nos dissesse a cada um de nós: eu te criei, não? Te criei para que me sirvas durante a tua vida, para que cumpras meus mandamentos. Não me verás durante toda a tua vida, mas se fores fiel, se conservares a fé, terás como recompensa ver-me face a face.
O céu será isso, né? Ver a Deus face a face. E a fé é como um véu que se interpõe entre nós e Deus. Não nos deixa ver. Com a morte, esse véu é tirado e veremos a Deus. Né? Ou para receber o prêmio de nossa fidelidade, não? Ou para receber o castigo, perdão, ou para receber o castigo de nossa infidelidade, ou não querer servi-lo, não? Como ele quer ser servido. Não? Posso perdê-lo para sempre, não? Por minha culpa. Então, o Deus esconde, mas se manifestará a nós face a face depois da morte. Veremos a Deus face a face. Né? Então, e depois, São Paulo também dizia: esta é a vitória que vence o mundo. Qual é essa vitória que vence o mundo? A resposta é a fé. E um exemplo são os mártires dos primeiros tempos, não? E ainda hoje, não? Que preferiram sacrificar sua própria vida, seu próprio corpo, sofrendo grandes torturas, não? Mesmo? E preferiram isso de que renegar sua fé, porque eram ameaçados de adorar os ídolos, colocar incenso para os ídolos. E eles não, né? Não, e eram obrigados, e às vezes deixavam tréguas, não? Para que pensassem bem, e eram torturados, não? Eram martirizados, sim. E eles suportavam todos os sofrimentos, não? Mas não renegavam sua fé. E a igreja também proibia fazer um culto falso. Por exemplo, alguém, eu vou incensar os ídolos, mas dentro de mim não concordo, não? Não. Nem isso, a igreja aceita isso, não? Seria como uma falsidade, não? Falsidade. Não? Deus vê o interior, não basta o exterior, não? O exterior deve concordar com o nosso interior. Não podemos fazer uma fé fingida. Então, então pela fé, eles venceram, não? Venceram porque aquele que morre por causa da fé em Cristo, em Jesus, ele diz, esse derramamento de seu sangue por sua fé, recebe o prêmio da vida eterna, não? Sem passar pelo purgatório, não? Porque já esse sofrimento, não? É como um purgatório, não? E recebe como prêmio de sua fidelidade o céu. Então, aí vemos que pela fé os santos venceram. Por isso São Paulo dizia: esta é a vitória que vence o mundo, não? É a fé. Então, e a missão da igreja é então transmitir essa fé através dos séculos, não? Séculos. Sim. E
sempre na história da igreja havia padres, sacerdotes, bispos, que ensinavam outras doutrinas. Por exemplo, os hereges, não? Ario, não? Se fala, não? Ario, não? Que negava que Jesus era Deus. Só acreditava que era um homem. Então a igreja se reunia, não? Em concílios. Um concílio, uma reunião dos bispos de vários países para afirmar mais nossa fé e condenar aquele que prega o erro, não? A heresia. Então, e essa missão da igreja é isso, para conservar intacta a fé. Porque a nossa fé tem as qualidades de Deus, não? Deus é eterno, não? A fé é eterna. São Paulo dizia: a quem iremos, a quem iremos, ó Jesus, não? Se nós nos afastássemos de ti, não? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. A fé não muda. Nosso ensinamento, as verdades de nossa fé não podem mudar. Elas permanecem. E ela é comparada como uma rocha, não? Lá no Rio de Janeiro, não? Tem muitas montanhas de pedra, não? Lá no mosteiro tem 2 montanhas de pedra perto, não? E essas são imensas, não? E essa pedra gigantesca, não? Que está lá, é uma imagem da eternidade, imóvel, não? Parece que está aí durante séculos, imóvel, dura, cai nas chuvas, sopram os ventos, e ela permanece. É uma imagem da eternidade de Deus. Isso aqui, a fé é eterna, não pode mudar. Hoje falam de tradição viva. Essa expressão falam hoje, não? Ou seja, que a fé vai mudando de acordo com os tempos. Se ela muda, então não é eterna. O que é eterno não muda, permanece. Por isso dizem também, Cristo é ontem, hoje e sempre. E a fé também é, Deus é santo. Santo significa sem mancha, imaculado. A fé deve ter essa qualidade, não? Santa, imaculada. Porque Deus é santo, não? E o autor da fé é Deus. Então, ela não deve ser, não podemos corromper a fé, acrescentando novas verdades ou tirando as que já tem. Seria manchar nossa fé. E ela não pode ser manchada. Não pode. E o que fizeram hoje, não? Para mim, não? Nos tempos, não? Mancharam a nossa fé. A fé modernista de hoje não é a mesma fé católica, apostólica. Não. Depois falo sobre isso, não? Talvez nessa mesma conferência. Bem, então, a fé é imaculada, sem mancha, é santa. Bem, então, e a missão da igreja é transmitir essa fé pura,
se mancha através do século, não? Daí vem a palavra tradição. Tradição vem da palavra latina tradere, que significa entregar. São Paulo dizia: eu vos entreguei o que recebi. É tradição isso, não? O que eu aprendi dos antepassados, isso eu vou transmitir, sem nada tirar, nada acrescentar. E essa é a tradição, né? Tradição. Mas a igreja permaneceu nesse espírito, não? A igreja também é outra característica da igreja, não? É resistente. Resistente. Ou seja, sempre resistiu ao erro, como eu falei, não? Sempre. E sempre condenava o erro e aquele que pregava o erro. Então, nesse sentido, a igreja tem essa característica da resistência, não? Resistência. Resistente. Lá o mosteiro tem essa... Na verdade, a igreja deve ser isso, não? Deve ter essa qualidade. Ser resistente a todo erro, a toda nova doutrina. Não podemos aceitar, não? O modernismo é uma nova doutrina. Então, que não podemos aceitar. Então, a igreja sempre foi resistente até o tempo de Pio XII, não? Pio XII foi o último Papa resistente. Já queriam invadir a igreja, não? Queriam entrar, mas não conseguiram. Porque o Papa e os bispos que estavam com o Papa resistiam. Mas foi a partir, não, do Concílio Vaticano II, que começou em 1962, que foi iniciado pelo Papa João XXIII, iniciou esse concílio, não? Ele não conseguiu terminar, não? Só iniciou esse concílio, depois ele faleceu e quem o sucedeu foi Paulo VI, não? Paulo VI, que continuou o concílio. Mas esse concílio foi a vitória dos modernistas, não? Do liberalismo, que já queriam invadir, já desde Pio X, não? São Pio X, 1903, não? Já queriam se introduzir, mas o modernismo foi condenado por São Pio X, não? Então, o Concílio Vaticano II foi a vitória dos modernistas, não? Foi a vitória. Eles conseguiram introduzir-se na igreja. E um bispo francês, não? O fundador da Fraternidade de São Pio X, não? Dom Marcel Lefebvre, não? Ele assistiu, esteve presente, presenciou as conferências, não? As sessões do Concílio Vaticano II, não? Presenciou. E ele viu que havia duas correntes, uma corrente modernista e uma corrente tradicional. Mas a corrente modernista era mais numerosa, mais preparada,
e a corrente tradicional era em pequeno número. E eles já tinham tudo programado, tudo. E assim, então foi a vitória, não? E esse concílio não condenou nada, nada. A igreja sempre condenou a maçonaria, sempre condenou o comunismo, também, principalmente isso, liberalismo, tudo isso, né? Condenou. E este último concílio não condenou nada, nada, nada. Abriu as portas, dizem, ao mundo, não? Abriu as portas. E tanto era assim que acho que Paulo VI, parece que foi que falou assim, não? Vendo depois os frutos, não? Porque depois de terminar o concílio, não? Os frutos não foram bons. Muitos padres deixaram o sacerdócio para se casar. Hoje em dia ainda, não? Padres às vezes casados, não? Tem bispos, sacerdotes, maçons, hoje em dia, não? Que a igreja condenou. Não? Nunca podemos inscrever-nos nessas sociedades secretas, não? Praticamente elas dominam o mundo, não? Em toda a cidade do Brasil sempre tem um monumento à maçonaria. Então não podemos inscrever-nos em suas seitas, não? E assim, então, esse concílio nada condenou, mas deixou entrar, por assim dizer, não? Deixou entrar o lobo, não? Os lobos. Porque a igreja é comparada com um rebanho, não? Rebanho onde o Papa é o supremo pastor, não? Das suas ovelhas. E os bispos são pastores também. E sua missão é não permitir o lobo entrar, não? No redil, não? No rebanho. Foi o que aconteceu no último concílio, não? Abriram a porta do redil para dar entrada ao lobo, os lobos. O lobo entra e dispersa o rebanho. Hoje vemos o rebanho disperso, não? Perdido. Muitas pessoas que estão aí que frequentam as missas da paróquia, não? Às vezes ficam perplexas, não? Confusas, vendo tantos escândalos na missa, não? E isso que leva as pessoas a investigar, não? Investigar na internet e chegar à tradição, não? Missa tridentina. Esses escândalos, não? E obrigam as pessoas a procurar a verdade. Porque se pergunta, mas isto é a Igreja Católica? Isto é? E assim, então, o rebanho foi como que disperso, não? E as ovelhas ficam como perdidas, sem pastor. Os padres devem ensinar a verdade, tal como ela é, sem diminuí-la. Jesus ensinava assim, não? Referindo-se aos padres: vós sois a luz do mundo. Uma vela, não? Qual é a finalidade da luz? Não? Dissipar as trevas. Quem anda na obscuridade não sabe por onde anda.
pode tropeçar e cair, precisa de uma luz. Então, essa luz que dissipa as trevas, ou seja, é a verdade. A luz de verdade que dissipa as trevas do erro, da mentira. Então, os padres, os bispos, né, devem ser luz para iluminar as inteligências dos fiéis, não? Das ovelhas, não? Ensinar o catecismo, as verdades necessárias para a nossa salvação, sem nada ocultar. Então, Jesus dizia que uma vela deve se colocar no alto para iluminar a todos os que estão em casa. Iluminar, né? Ela não se coloca debaixo do alqueire, não sei, vamos dizer, debaixo da mesa, não? Não vai iluminar, não? E o que estão fazendo isso é hoje, não? Estão escondendo essa vela debaixo, não? Da mesa, não sei, porque estão ocultando as verdades que devem pregar. Hoje em dia são pouco, haverá exceções, não? Hoje ocultam a verdade do inferno, ocultam a verdade do verdadeiro matrimônio. O matrimônio é a união de um homem com uma mulher. Agora tem aberrações, não? Matrimônio, bênção, não? Homem com homem, mulher com mulher. Aberração, não? Então eles aprovam essas coisas, não? E o matrimônio é indissolúvel. O verdadeiro matrimônio é o religioso. Hoje tem muitos matrimônios, só no civil. O matrimônio civil, diante de Deus, não tem valor nenhum. Isso não ensina nas paróquias, não ensina. E deixam as pessoas viver sem a bênção do sacerdote, não? E a igreja, outra verdade, não? A igreja permite às vezes a separação dos esposos que casaram na igreja, não? Por conflitos pessoais, não sei, ou maus tratos, ou por adultério de umas partes, não? A igreja permite a separação, ou de quarto, ou mesmo de casa, não? De habitação, não? Também. Mas essa separação não significa que já está livre para procurar outra pessoa. Não, livre não. Deve permanecer fiel, porque se procurar outra pessoa, se unir com outra pessoa, comete adultério, porque o vínculo continua. E onde vão ensinar essas coisas nas igrejas? Deveriam ensinar isso, não? Não ensinam isso, ocultam essa verdade, a vela, a escondem, não iluminam em toda a sua força, a verdade a diminui. Por isso tanta ignorância hoje em dia, não? Em essas coisas, e hoje as pessoas preferem casar no civil que na igreja, não? Mas é um pecado, não? Pecado mortal, não? Porque estão em pecado que se chama concubinato, não? Então, é um exemplo, não? De que as verdades de hoje são diminuídas. E o Salmo 11 fala essas palavras, não? Os filhos dos homens, não? Diminuíram as verdades. Podemos aplicar, não? Os ministros da igreja diminuíram as verdades da fé, que devem transmiti-las, não? Bem, então, então esse concílio
foi uma reforma, entre aspas, né? Porque eles começaram a mudar tudo, né? Mudaram a missa. Era em latim, né? Como vamos rezar hoje, né? A missa era em latim, voltado para o altar, dando as costas ao povo, né? Porque é um sacrifício, né? Que está realizando o sacerdote para Deus. E hoje, então, mudaram a missa, virado para o povo, para os fiéis, né? Porque esta missa é um sacrifício, mas a nova missa não é mais um sacrifício, não é mais. Se perguntamos ao pároco daqui, não, padre, a missa é um sacrifício? Missa nova, não? Vai dizer que não. Não? É a comemoração da última ceia. Comemoração da última ceia. Então, é por isso que o padre está voltado para os convivas, convidados, né? Porque está presidindo a ceia. Presidindo. E o padre não é chamado mais sacerdote, mas presidente da Assembleia. Presidente. Então, essas mudanças, não? E também não é uma tradução do que falam aqui, do que esta missa diz em latim, para o português. Não. É uma coisa totalmente diferente. Totalmente. Então, eles mudaram não só a missa, mudaram também a forma de administrar o batismo, crisma, a confissão, tudo. Mudaram tudo. Mudaram até nossas devoções particulares. Mudaram o terço. O terço são 3 terços, não? A mesma palavra diz, não? Terço. 3 partes. Se acrescento mais um terço, deixa de ser terço. Mas seria um quarto. Um quarto, né? Então, e acrescentaram os mistérios luminosos, não? E na Via Sacra, são 14 estações. 14, não? 14ª estação é o sepultamento de Jesus. Agora, algumas igrejas acrescentaram 15ª estação, a ressurreição de Jesus. Não tem nada a ver com a paixão de Jesus. Como? Ah, sim. Perdão. Não, mas, na verdade, sim, não? E assim, mudaram isso, mudaram o catecismo que todos nós devemos ter, não? O catecismo de São Pio X, não? Hoje é o catecismo da Igreja Católica, conhecido como catecismo amarelo, não? Amarelo. E ele abandonou o costume tradicional, porque por perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Agora é um texto, não? Um texto obscuro, confuso. A doutrina modernista se caracteriza por isso, não? É ambíguo, a ambiguidade. Pode ser interpretado do lado tradicional, pode ser interpretado do lado modernista. Então, ambiguidade. Depois vai deixar mais perguntas para depois, tá bom? Depois da conferência. Bem, então, o catecismo, não? O Código de Direito Canônico, novo também. Bem, e aí os livros, não? Os livros litúrgicos, não?
todos foram descartados, por assim dizer, né? O padre tradicional utiliza um ritual para as bênçãos, né? As bênçãos de objetos, né? Ritual, para tudo tem bênção, né? Para tudo tem bênção, para pão, para vinho, para veículos, para velas. Qualquer objeto tem uma bênção especial. Para a água benta também. Então, esse livro, por assim dizer, é um tesouro, não? Foi deixado de lado. Podemos dizer que os tesouros da igreja, esses tesouros, não? Foram descartados. Grandes tesouros, né? Hoje, esta missa não é mais solene, não? Mais, não sei, porque o padre, a vestimenta do padre é especial, não? Para a missa, não? Tem vários partes, essa vestimenta, não? Tem a alva, não? Ou túnica, não? A alva, que ainda hoje tem, não? Tem o símbolo, também tem hoje, mas o que não usa mais é o manípulo. Coloca aqui no braço. A estola usa ainda, né? Coloca aqui no pescoço. E tem a caçula, não? Caçula. Eu não sou brasileiro, às vezes vou falar uma coisa errada, não? Mas se diz caçula, não? Isso. Então, e assim, então, muitas coisas foram, grandes coisas, não? Foram substituídas por outras novas. E Jesus dizia, pelos frutos, então se conhece uma árvore. Porque uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos, né? E os frutos seriam aqui os resultados, as consequências destas mudanças. Então, uma delas, não, é a diminuição da fé. A fé vai se diminuindo, não, sem perceber, porque a igreja, por exemplo, a igreja é casa de oração, a imagem do céu, porque Deus habita aí no sacrário. Nesta missa, não? O sacrário está no centro do altar. Hoje em dia, tem igrejas antigas, não? Que deve ter também, né? E que ainda conservam o altar tradicional. Geralmente está no fundo, né? Está no fundo. E às vezes tem altares laterais. Não sei se já se observaram e se perguntaram, né? Por que tem altares laterais? Que hoje utilizam para colocar flores, não? Flores. Por quê? Porque às vezes nas igrejas, nas paróquias, haviam vários padres. E para não esperar sua vez de rezar a missa no altar principal, então rezavam ao mesmo tempo a missa nos altares laterais. Sabe? Isso é o motivo porque existiam, vemos ainda hoje, não? Algumas igrejas que têm altares laterais, porque rezavam missa privada. Padres, ao mesmo tempo que era rezar a missa no altar principal. Sim. Então, os frutos, não? Os frutos não foram bons, né? Diminuíram, em lugar de acrescentar, elevar nossa fé, a diminuíram. Outro exemplo, não? A música.
A música própria da Igreja Católica é o canto gregoriano, não? Canto gregoriano. Também a Igreja também aceitou cantos religiosos na língua vernácula, não? Em português, mas cantos antigos, não? Que têm doutrina, não? Em seu texto, não? Que não são muito sentimentais, como hoje, não? Não. Então, a música própria da Igreja é o canto gregoriano. A língua própria da Igreja Católica é o latim, que tem uma vantagem. O latim ajuda na unidade da Igreja, porque o padre que reza em latim pode rezar essa mesma em qualquer país, em qualquer língua que seja. E os fiéis vão responder em latim. Bem, essa vantagem, não? Ajuda a unidade da Igreja. E não é necessário entender a missa, não? Compreender o que o padre fala. Basta unir-se ao sacrifício, não? Unir-se ao padre no sacrifício que ele oferece, não? No altar. Isso é suficiente, não? Bem, então, a fé então vence com a nova liturgia. A fé vence diminuir, não? Enfraquecer. E a doutrina também, como eu já falei, a doutrina não é mais a doutrina da verdade, mas está enfraquecida também. Então, daí, porque muitas pessoas estão conhecendo esta missa, não? Esta liturgia, e estão vendo a grande diferença, não? De uma missa para outra, não? Para outra. Não? Na verdade, esta missa, não? Foi canonizada, não? Canonizada pelo Papa São Pio V. E por isso é chamada Missa de São Pio V, não? Ou Missa Tridentina também, porque foi no Concílio de Trento, Tridentino, que foi organizada, não? Como será rezada hoje, não? E esse concílio aconteceu no século XVI, não? 1500, pouco, não? Ou seja, que já tem mais de 500 anos esta missa, não? A missa nova começou realmente no ano 1969. Então, e até hoje, 2025, não, é só menos de 50 anos. Quase menos de 50 anos. Então, claro que... Então, essa é a verdadeira missa, não? Agora impuseram, e esta missa não está proibida, não? Não está proibida. Aquele que disse que esta missa está proibida está mentindo, não? Está mentindo. Só para assustar os fiéis, para afastá-los da assistência, não? Eu faria uma comparação, não? Nesta missa oferecemos, é um tesouro, não? É como que se oferecêssemos a Deus diamantes. E na missa nova é como que se oferecêssemos, sim, sim, bijuteria, é isso? Bijuteria, ou seja, isso mesmo, ou seja, pedras falsas, não? Imitação, não? Seria isso, não?
E então, conhecer nossas tradições, essa é a minha missão, não? De vir aqui, transmitir a verdade, não? Às vezes dói, não? Dói. Mas tem que falar, não? Tem que falar. Não ocultar, não? Não ocultar a verdade, não? Porque eu também, não? Eu nasci na missa nova, não? Cresci na missa nova. Cresci, não? Assistia só por obrigação, não sentia aquele gosto, não? Só por obrigação, assistia, mas quando eu conheci esta missa e vi a grande diferença, não? Então eu decidi por ficar o que é melhor, não? Isso. Então preferi por o que é melhor, não? Esta missa dá glória a Deus, não? Glorifica a Deus. A missa nova pode ser uma ofensa a Deus, porque pela falta de respeito, não, ao sagrado. E as mulheres às vezes vão lá e com falta de modéstia no vestir, não? Mas parece que vão para chamar a atenção, não sei, atrair. E assim falta com o respeito ao sagrado. Então, pode ser que a missa nova aceita, não, Jesus, Deus pode aceitar, não? Mas o ofende, não? O ofende. Então, bem, e assim está, conhecer, não? Conhecer nossas tradições. Isso. Mas esta missa não temos sempre, não? Todos os domingos. O que fazer, não? Para cumprir o mandamento, assistir à missa aos domingos e festas de guarda, se não tem esta missa, não? Mas na verdade, não? Esse mandamento, assistir à missa aos domingos e festas de guarda, foi feito para esta missa. Para esta missa. Quando nós conhecemos esta missa e percebemos essa diferença enorme, não? Que existe, para mim, não? Para mim, nós estamos mais obrigados a ir à missa. Não? Missa não. Aos poucos, não? É bom estudar, não? Conhecer mais a fundo o que é a missa, não? Então, e que fazer então aos domingos, não? Que não temos esta missa todos os domingos. Mas uma vez cada 4 meses, cada 5 meses. Então, não? É difícil, não? Difícil. Não? Então, eu sou da Guatemala, não? Nasci na Guatemala. E quando eu conheci a missa em latim, o padre que rezava a missa em latim, não? Era um jesuíta. Depois ele virou-se vacantista, né? Se deixou convencer pelos vacantistas. E os padres da fraternidade, que nos assistiam do México, falaram para nós, não vão mais a essa missa. Era missa em latim, não? Mas rezava por um vacantista, não? E falaram para nós, não vão a essa missa. Fiquem em casa rezando o rosário, o texto. Fiquem em casa. Quem seguiu esse conselho foram 3 famílias, não? Todo o resto ficou como padre. Para não perder os sacramentos, não? Não perder. Mas poucos ficaram fiéis, não? Firmes na fé. Porque um padre ser vacantista, para mim, não tem mais a fé católica, não? Nega esse dogma que falei da Igreja Católica. Creio na Santa Igreja Católica, em toda a sua hierarquia. E se não tem mais Papa, não tem mais Igreja. Então, perdeu a fé, não? Então, o que fazer aos domingos? Não? Reunir-se, não? Reunir-se
para rezar o rosário, não? É o melhor. Rezar o rosário e assim perseverar na fé, porque a assistência à missa nova é um perigo, não? Sim, para a nossa fé, não? Não que pode ser inválida, pode ser válida, não? Se o padre que reza utiliza o necessário para realizar a missa, não? Pode ser válida, não? Mas não é suficiente, não? Não é suficiente essa validez, não? Porque vendo tantas, a missa deve edificar, deve elevar, mas às vezes assistimos a essa missa nova e vemos tantas desordens, tantos escândalos, que às vezes saímos aí com raiva, não? Com raiva, sabe? Menos, ou seja, em lugar de edificados, vamos sair como que escandalizados. Então, nesse caso, melhor ficar em casa, não? Ficar em casa é difícil, não? Para rezar o rosário, não? Difícil, mas dizem que no Japão, no tempo da perseguição, não? Também muitos fiéis católicos não assistiram à missa. Acho que era a missa latim, me parece ainda, missa latim. Mas que os padres tinham feito um acordo com o governo comunista. Então fizeram um acordo com o governo comunista, rezavam a missa em latim, mas não assistiam a essa missa. Não assistiam, porque tinham feito o acordo com os comunistas. Era missa em latim, sim, mas não era uma missa católica, com a fé católica, mas com a fé católica e comunista. Então, e preferiram, então, ficar em casa rezando o rosário. E assim perseveraram por vários tempos. 200 anos, né? Por aí, né? Sem missa, não? Sem sacramentos. Né? E porque o rosário tem uma força grande nesses tempos. Nossa Senhora em Fátima falou assim, não? Rezem todos os dias o terço, todos os dias. Eu penso assim, ela falou assim, certamente prevendo estes tempos que vivemos hoje, que não temos a verdadeira missa, os verdadeiros sacramentos, mas temos o terço, o rosário, que é nossa arma, não? Porque tem uma promessa, tem várias promessas, não? Que reza todos os dias com devoção. Uma delas diz assim: aquele que reza todos os dias o terço com devoção será livre das penas do inferno. Olha isso. Mesmo sem assistir à missa, sem comungar, podemos e só com o terço podemos nos salvar. Né? Claro que devemos pôr de nossa parte, né? De nossa parte. Ou seja, porque Nossa Senhora é a única que não perdeu a fé. A única. Os apóstolos perderam a fé quando viram a Jesus humilhado e se deixado prender dos seus inimigos, não? Se escandalizaram, não? E duvidaram da divindade de Jesus.
escandalizar. Hoje pode acontecer que nós escandalizemos, não? Vendo tantos abusos na igreja, não? Nossa igreja católica. Não? Mas uma coisa importante, não? É que uma vez Jesus, depois da sua ressurreição, falou aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Porque assim estava escrito nos Salmos e pelos profetas. Hoje podemos aplicar as minhas palavras, não? É necessário que a igreja padeça, que ela sofra, como está sofrendo, não? Vemos a igreja sofrer, não? Porque ela sofre, não? Com esses escândalos. Então, e Nossa Senhora foi a única que não perdeu a fé. E por isso ela é chamada nas ladainhas Virgo Fidelis, que significa Virgem Fiel. Porque sabia que Jesus morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Os apóstolos também sabiam, mas duvidaram, perderam a fé. Então, e por isso Nossa Senhora é aquela também que esmaga a cabeça da serpente, não? É uma profecia, não? Que está no Gênesis. Quando Eva foi enganada pelo demônio, comendo fruto, não? Que Deus tinha proibido comer. Deus amaldiçoou a serpente, não? Dizendo: porém, inimizades entre ti e a mulher, falou. A mulher seria Nossa Senhora, não? Entre tua descendência da serpente e a descendência dela, que seria Jesus, não? Jesus. Tu estarás, como se diz, espreitando, não? Seu calcanhar, mas ela esmagará a tua cabeça. Esmagará a tua cabeça. Então, ela é a vencedora de todas as heresias. Vencedora, não? E que esmaga a cabeça da serpente do modernismo, do liberalismo. Então, ela é a nova Judite. Então nós devemos conhecer a história, não? De Judite, não? Está no Antigo Testamento. Judite salvou o povo de Israel, não? Da dominação do Holofernes, não? Holofernes e seu exército. Aqui Holofernes representava o demônio, não? E ela teve a coragem de ir lá e com a própria espada de Holofernes cortou a cabeça dele, não? Cortou a cabeça. É uma figura de esmagar a cabeça, não? Cortar a cabeça é como que esmagar a cabeça. E assim ela, uma figura de Nossa Senhora, salvou o povo de Israel da dominação do inimigo, não? De Holofernes. Então, para nós, aplicando isso, não? Ela nos salvará da serpente do modernismo, que hoje reina, não? Na igreja. Ela que vai esmagar a cabeça, não? E trazerá de volta a tradição. Como será, não? Por isso ela falou em Fátima também: por fim, meu imaculado coração triunfará. Por fim. Quando diz por fim, eu entendo aqui, não? No fim desta crise que hoje vivemos, não? É uma crise de fé, não? No fim desta crise,
o Imaculado Coração de Maria vai triunfar, esmagando a cabeça, não? Do modernismo e trazendo uma nova ressurreição, não? Da igreja, que hoje está como que crucificada, não? Crucificada e padecendo, não? Mas assim como Jesus foi crucificado, morto, sepultado, teve um triunfo, não? Sua ressurreição será, não? A ressurreição da igreja, não? Será isso. E algumas comparações para terminar. Termina 5 horas, não? Hã? 6 horas. Perdão, 6 horas, isso. Tá. Então, uma comparação, não? Para entender mais esta crise. No tempo de Jesus, eram os principais inimigos de Jesus no seu tempo, não? Eram as pessoas ignorantes? Não. Eram os teólogos? Sim. Eram os teólogos, não? Os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, os sumos pontífices, eram os principais inimigos de Jesus. E agora, aplicando isto nos dias de hoje, não? Quem são os principais inimigos da tradição, da igreja tradicional, da missa tridentina? Quem são os principais inimigos? São os sacerdotes, não? Os bispos que proíbem esta missa. Proíbem, não? Os bispos. E assim, mas não quiseram reconhecer os fariseus, não? Os autores da lei, os teólogos daquele tempo de Jesus, não quiseram reconhecer em Jesus sua divindade, apesar dos milagres que ele fazia para demonstrar que era Deus. Não quiseram reconhecer. Sempre, ao contrário, diziam: como tu, sendo homem, te fazes Deus? Não acreditavam. Mas as pessoas simples, ignorantes, reconheciam, não? Em Jesus, homem, não? Que era Deus. Então, mas, como eu repito, não? Mas os teólogos, os instruídos, não reconheciam. E hoje, aplicando isso no dia de hoje negam que a igreja é divina, a igreja católica. Negam. Como negam isso, não? Para mim, não? Hoje, porque a igreja católica é a única que salva, não? É a única, não tem outra. Os protestantes não salvam, nem os mormons, nem os islamismo, não? Os muçulmanos não salvam, não? Então, e hoje falam que a igreja católica não é o único meio de salvação. E as outras religiões também são meios de salvação. Isso para mim é uma injúria para Deus. Então Jesus morreu em vão, morrendo por nós na cruz para fundar sua igreja. Se Cristo não fundou sua única igreja, mas as outras salvam, foi em vão seu sacrifício. Então, para um protestante não é necessário converter-se ao catolicismo. Pode salvar. Hoje em dia, não? Falam isso, não? Para um protestante, pode se salvar no protestantismo o que a igreja condenou. Então,
hoje em dia, então, negam a divindade da igreja. Como no tempo de Jesus, negavam sua divindade. Outro exemplo. No tempo de Jesus, todo aquele que confessava que Jesus era o Messias, esperado, não? O Salvador, era expulso da sinagoga, isto é, era excomungado. Todo aquele que confessava que Jesus era o Messias, era expulso da sinagoga, era excomungado. Hoje em dia, aquele que segue a tradição e que diz que é o único meio de salvação é excomungado. Nós todos estamos excomungados, não? Pelo bispo, não? Todos nós. Mas, claro que isso não tem valor, essa excomunhão. Não? Como não teve, porque Jesus, para mim, também, no seu tempo, também foi excomungado, não? Se todo aquele que confessava que Jesus era Messias era excomungado, logo Jesus também estava excomungado. Então não temes, não? Ser excomungado, não? Essa excomunhão não tem valor nenhum. Então, perseverar, não? E assim, outro dado curioso, quando Jesus foi preso, falou a seus inimigos, não? Todos os dias ensinava nas sinagogas, e não me prendestes, mas agora é a vossa hora e a hora das trevas. Falou assim, é a vossa hora, a hora dos inimigos, não? E a hora das trevas. Porque Jesus se deixou prender no dia e circunstâncias que ele quis. Ele não foi forçado, obrigado, não? Não. Se entregou porque quis. Não? E assim podemos dizer, não? Que a partir do Concílio Vaticano II, é como que Jesus, a igreja, não? Se entregou nas mãos dos inimigos, não? E é a hora da vitória dos inimigos e a hora das trevas. Vivimos nessa época, não? As trevas. Não? E a irmã Lúcia dizia: vivemos em tempos de desorientação diabólica. Como trevas, não? Confirma, não? E assim, então é uma vitória aparente dos inimigos, porque eles prenderam a Jesus, eles condenaram a Jesus. Um dado curioso aqui, não? Onde foi condenado Jesus? Onde? Foi condenado no Sinédrio, não? Sinédrio, que é uma reunião das autoridades eclesiásticas, não? No tempo de Jesus. E a igreja, não? Jesus foi condenado hoje em dia, em outro sinédrio, o Concílio Vaticano II. Sinédrio. Foi condenado à morte. Por quem foi condenado à morte? Jesus. Por quem? Pelo sumo pontífice. Anás e Caifás eram os pontífices daquele tempo, não? Anás começou o julgamento, mas não condenou a Jesus. Caifás continuou o julgamento e fez a condenação de Jesus. E um dado curioso, não? Quem iniciou o concílio Vaticano II foi João 23. Quem o continuou? Paulo VI, não? Para mim, não? Para mim. Anás e Caifás. Quem condenou a Jesus, não? Foi Caifás, não? O segundo. Quem condenou a Jesus
foi Paulo VI, não? Paulo VI. Qual foi essa condenação? Como eu já falei, negar que a igreja é o único meio de salvação. Porque dizer que as outras religiões, falsas religiões, são meio de salvação, é como crucificar a Jesus no meio de ladrões. Porque as falsas religiões roubam as almas que Jesus conquistou com seu sangue. Então, afirmar isso, não? Que as outras religiões salvam, é como que crucificar a Jesus no meio de ladrões. Sim. Bem, e então são comparações, não? Para entender mais. Depois, então Jesus foi condenado por dois pontífices, não? Anás e Caifás. E depois foi crucificado, não? E Jesus quedou todo desfigurado, ferido. Para mim, isso é uma figura da igreja, de nossa igreja, não? Ferida, desfigurada. Para mim, as feridas são os escândalos, as irreverências, as blasfêmias, não sei, que acontecem, não? São como feridas que desfiguraram a Jesus. E para mim, os três pregos, não? Os três pregos que foram crucificados por Jesus são os princípios que hoje reinam na igreja, não? Que são os princípios da maçonaria, não? Liberdade, igualdade, fraternidade. Igualdade. Para mim são os pregos, né? Que crucificaram a Jesus, que são três, né? E a coroa de espinhos que machucava Jesus na cabeça, e que a cabeça é a parte superior do corpo, a mais digna, não? Para mim seria o Papa, não? Que fere a Jesus como coroa de espinhos, não? Coroa de espinhos, não? Sua cabeça. Assim. E então a igreja hoje, não? Um dia, essa comparação, não? E o que vivemos hoje é a paixão da igreja por seus inimigos, que é o mesmo clero, não? O mesmo clero que está perseguindo a Jesus, que persegue aqueles que dizem que Jesus é o único Salvador e a igreja é a única que salva, que é a tradição, não? Persegue. Não? Então devemos perseverar, não? Nesses dias em que está em jogo a nossa fé. Devemos perseverar em nossa fé, custe o que custar, não? E assim, porque hoje em dia o problema principal é isso, a perda da fé. E também é chamado de apostasia, não? Apostasia. É um dos sinais do fim do mundo, não? A apostasia. Hoje, mesmo a igreja católica, não? Então, apostatou, dizendo que Jesus não é o único Salvador. A mesma apostasia, afirmar isso, não? Apostasia. Então, o importante então é perseverar, guardar a fé, e assim, porque a fé nos dará a vitória, como eu falei, não? Esta é a vitória que vence o mundo modernista, o mundo de hoje, não? É a nossa fé. Se nós perseverarmos, não? Confiando em Nossa Senhora, não? Rezando todos os dias o terço, ela será nossa salvação, não? Nossa salvação.
como outra Judite no Antigo Testamento. Peçamos a Nossa Senhora, perseveremos no terço diário, não? Deve ser diário o terço, não? E de preferência de joelhos, não? Joelhos, mesmo que doa um pouco, não? Bom, aqueles que têm problema, podem estar sentados, não? Mas é bom fazer sacrifício de joelhos e assim perseverando em nossa fé, cumprindo nossos deveres e assim, depois de nossa fidelidade, receber o prêmio de nossos sacrifícios.